E tem a ver com o elemento que nós estudamos na aula atrasada, que são os elementos com tensões simples, tá certo? Quais são os elementos de tensões simples, pessoal? Elementos que estão submetidos a somente compressão ou somente tração, certo? Só que esses elementos são muito, vamos dizer assim, concepção deles para que haja apenas a tração ou a compressão é muito complicado, é muito difícil, tá? Quais são os casos mais fáceis de você obter? É o cabo. Só que o cabo tem um problema de somente suportar esforços de tração. Se na configuração de uma estrutura, em algum momento, ele for solicitado a suportar um esforço de compressão, ele já não vai aguentar, tá certo? Então, o cabo só pode ser instalado em situações, em elementos estruturais que você tenha certeza que ele só está submetido à tração durante todo o tempo, tá certo? Então, essa é a configuração em que você consegue realmente ter a certeza de que um elemento vai estar sempre com uma tensão simples. Já para a compressão, relembrando aqui, o que na compressão, qual é a problemática na compressão de haver apenas esforços simples? A compressão é um esforço simples? Sim. Se um objeto estiver submetido somente ao esforço de compressão, ele é bem mais, seria bem mais esbelto, tá? O problema é que, junto com uma compressão, vem associado uma flexão, devido à flambagem, tá? Flexão a gente sabe que é um elemento que tem a seção transversal, ou na horizontal, ou na vertical, que está submetido a dois esforços na mesma seção transversal. Então, vocês lembram daquela historinha, né? Seção transversal da direita, seção transversal da esquerda. Os dois materiais aqui, a coesão entre essas duas seções transversais é que dão resistência, é que dá resistência ao material, certo? Então, esse material, com a seção transversal da direita e da esquerda, tendo coesão, ele vai resistir àquele esforço, àquela carga. Se eu tiver uma compressão e uma tração ao mesmo tempo nessa seção transversal, né, nesse contato de uma seção transversal com a outra, vai ocorrer uma flexão, certo? Essa flexão em elementos comprimidos é chamada de flambagem, tá? Na verdade, assim, a flambagem é uma ocorrência física e ela gera a flexão. Então, ó, olhem para mim aqui, só para eu mostrar aqui para vocês essa configuração, beleza? Nosso exemplozinho aqui, o elemento de EVA. E aí, vamos lá. Ó, quando esse elemento aqui, ele está na vertical, ou seja, funcionando como um elemento de pilar, ao aplicar uma determinada carga, ele vai sofrer uma deformação lateral. Isso sempre vamos dizer assim, onde ele é mais fino. Nós dizemos que é a inércia menor, tá? Eu vou explicar mais aprofundado, né, o que é a inércia, beleza? Então, quando eu aplico uma carga de compressão, esse elemento ele vai flambar. Se eu tiver, por exemplo, uma viga aqui travando nesse ponto, ó, quando eu vou aplicar a flexão, a compressão, perdão, ele vai sofrer uma flexão. Todo pilar sofre esse tipo de esforço, tá, gente? Então, a carga que você está colocando no pilar, se ele for muito esbelto, assim, ó, muito alto, né, entre o ponto daqui de baixo ao ponto de cima, ele vai flambar. Quando eu falo ponto de baixo e ponto de cima, é o referido vão do pilar, tá certo? O que é um vão do pilar? O vão do pilar é todo aquele espaço em que ele está livre para flambar, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nessa configuração, o vão livre desse pilar é da mão de baixo para a mão de cima, beleza? Agora, se por exemplo em um prédio que tem um pé direito duplo e um mezanino lá na parte da recepção, certo? Então eu tenho aqui embaixo ó, o apoio, que tem um cintamento, que o povo chama de valdrame, mas é um cintamento térreo, tá? De vigas.
Em cima tem a laje de cima com suas vigas também. E tem um pé direito duplo aqui, ó, 6 metros, vamos dizer, 6 metros, 6 metros e meio, tá? O vão livre desse pilar, se não tiver nenhum elemento travado nele aqui, quando eu falo travado, é uma viga concretada, né, nessa altura de pilar. Então ele vai ter um vão de 6 metros e meio, tá? O vão desse pilar, o vão livre, vai ser de 6 metros e meio. É esse espaço que tem para ele flambar, tá? Quando eu aplicar uma compressão aqui, ele flamba, ó. E aí o que que é a flambagem? A flambagem é devido ao excesso de carga ao longo do eixo do pilar, vão existir algumas excentricidades que são quase que aleatórias, que vão fazer com que o centro de gravidade, em alguma dessas seções, seja deslocado para fora do eixo, do pilar, certo? E aí ele vai escolher um lado, entre aspas, né, facilitando o entendimento, vai escolher um lado e flambar. O fato de flambar significa que o eixo de aplicação da carga vai sair do centro de gravidade das seções transversais, geralmente na parte mais solta, no meio, tá? E aí o que que acontece com o mezanino? O mezanino seria uma viga que está ali, né, travando no pé direito duplo, por exemplo, e fazendo com que uma viga do mezanino se apoie nesse pilar. E aí acontece isso, ó. Eu estou apoiando aqui esse mesmo pilar na mesa, aplicando a carga, só que agora eu tenho um travamento aqui, ó, intermediário, tá? Então tem um travamento intermediário aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu aplicar a mesma carga, considerando que essa viga está travada em outros elementos da estrutura, ela não vai deixar o pilar fazer isso, ó, tá? Então existe aqui, ó, um ponto de travamento da estrutura. Então a viga tem uma dessa função também. Então quando eu aplicar a carga, olha só, considerando que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui de conexão está travado, né? Quando eu aplicar essa carga aqui, ó, olha o que acontece. Existe uma flexão também, só que eu tenho que agora aplicar uma carga maior aqui de compressão para fazer ele flambar. E aí como é que ele flamba? Ele flamba sempre tendendo a ter uma continuidade e transmitindo uma flambagem, mas agora ela não é mais uma flambagem muito grande, ela é uma flambagem menor nos pontos que estão livres. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uma carga de compressão, ela provoca um esforço chamado de flambagem, e essa flambagem, consequentemente, vai provocar tensões de flexão no pilar, tá? Entendendo isso daí, dá para a gente, vamos dizer assim, concluir que o pilar, um pilar, né, ele raramente vai estar submetido apenas a esforços de compressão. É por isso que nós, para fazer uma estrutura, né, eu não posso ter um pilar esbelto, excessivamente esbelto, tá certo? Existem limites na norma para a esbeltez de pilares. Eu tenho que respeitar esse limite. O que é a esbeltez? Resumidamente, a esbeltez ela é a relação entre a seção transversal e a altura útil desse elemento, né? Ou largura, se você estiver falando de um elemento horizontal, tá bom? Então, quão esbelto é esse pilar aqui? Imagine que esse pilar é só desse ponto aqui para cima. Quão esbelto ele é? Então você vai fazer uma relação entre seção transversal ou área de base, né, de um eixo X ou do eixo Y, com a altura. Então ele vai ser um pouco mais difícil de flambar, tá? Por isso a esbeltez de um pilar está diretamente relacionada à sua resistência, né, à sua capacidade de ter inércia para não deslocar para os lados, tudo bem? A conclusão dessas coisas que a gente conversa sobre pilares, sobre vigas, essas coisas, é que vocês vão começar a ter um entendimento de limites ou de possibilidades de utilizar elementos estruturais, tudo bem? E aí, quando a gente vai trabalhando cada material da engenharia, cada um tem sua característica e ele vai ser, vamos dizer assim, diferenciado de um outro material devido às características do material. Então, por exemplo,
estruturas em aço. Estruturas em aço têm ótima resistência nos dois aspectos, né, da flexão, que é compressão e tração. Então ele é bem eficiente, tá? Já o concreto, por exemplo, quando eu falo concreto, concreto simples, ele não é tão bom assim na tração. Ele é muito bom em compressão, mas ele não é bom em tração. Então eu não posso fazer um pilar eficiente, vamos dizer assim, com apenas concreto. Eu tenho que usar o concreto e o aço. Ah, Paulo, mas não tem aqueles pilares que são de pedra, tipo uma pedra argamassada, teoricamente, né? É só pedra com alguma argamassa ali, não tem resistência à tração, não é isso? Relativamente não, é tão pequena que a gente desconsidera. Então, por que que eu vejo pilares que não tem nenhuma barra de aço? Pilares grandões, aqueles decorativos, que não tem nenhuma barra de aço, que utiliza somente casas rústicas, né? Que utilizam apenas argamassa de pedra. Aí é porque é o seguinte, pessoal, vocês estão percebendo que quando eu uso esse negócio como exemplo, ele só flamba nesse sentido, ó. Ele nunca flamba nesse sentido. Por quê? Porque a largura aqui é muito maior. A inércia neste sentido é maior do que nesse sentido. Então eu sempre vou ter uma flexão naquela inércia menor, tá? E aí quando você está falando nesses elementos de pedra, são elementos que são muito robustos, né? Tem inércias, larguras muito grandes. E aí não existe a possibilidade de plombagem, porque ele não é esbelto, ele é pouco esbelto, né? Ele é muito pouco esbelto. Por outro lado, a eficiência dele vai lá para baixo também. Por quê? Porque ele consome muito material. Quando a gente fala de eficiência, consumo de material para uma mesma aplicação, tá bom? Então, um pilar pode ser de concreto armado, com dimensões bem pequenas, ou pode ser de alvenaria de pedra com dimensões bem maiores, para poder resistir ao mesmo esforço, tá certo? Bem, então tudo isso remete a gente o quê? Que a compressão, apesar de ela por si só ser uma tensão considerada simples, ela sempre vai demandar estruturas com uma inércia maior, tá? Com larguras maiores. Por quê? Porque a compressão, ela vai trazer consigo, né, vai trazer ali associada uma flambagem, que é um esforço físico que vai gerar uma flexão. Por isso que os pilares têm aço nas duas bordas, né, nas duas laterais, e às vezes até tem mais camadas aqui, mesmo na seção pequena. Então você vê um monte de barra de aço, tudo bem? E com relação a essa coisa de leitura de projeto estrutural, nós vamos ter um momento para a gente dar um ensaio, tá bom? Fazer assim um aprendizado sobre como interpretar projetos estruturais para que vocês cheguem na obra dominando tudo, certo? Abrir um projeto, qualquer tipo de projeto, você sabe ler, beleza? Deu para entender essa parte, gente? Então, os elementos que estão recebendo cargas de compressão, eles são um pouco mais robustos devido à ocasião da flambagem, que, consequentemente, traz a flexão para os pilares. Então, um pilar pode ser fletido, digam sim, tá? Então, aí nós remetemos o assunto da nossa aula de hoje, que é o sistema estrutural chamado de treliça, beleza? A treliça, pessoal, a gente já faz uma associação assim, é elemento triangular, né? A treliça é um elemento triangular. Então, não está errado não, tá? Mas nós vamos entender ao longo da aula de hoje o porquê que esses elementos são triangulares, né? Por que que vamos dizer assim, a forma geométrica mais adequada para esse tipo de sistema são os triângulos, tá? Então vamos lá. Treliças. Provavelmente vocês já viram elementos treliçados compondo arquiteturas, ok? Aqui eu trouxe essa projeção só para vocês identificarem que existem possibilidades de você usar a treliça como elemento, como composição arquitetônica, tudo bem? Então,
vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui. Aqui na região, qual tem exemplos aí? Me citem exemplos de você que você tem a treliça como elemento arquitetônico aqui na região. Pode ser treliça espacial. Quem não sabe o que é treliça espacial, a gente vai dar uma explanada sobre isso também, beleza? Mas aqui na região, vamos lá. Algumas arquiteturas que possuem a treliça como composição arquitetônica. Bora, acorda? Vamos lá. Eu vou dar o meu Aquela, primeiro exemplo. aquela ponte, professor, aquela passarela que tem ali no Franciscano, é um exemplo de treliça. Ponte nos franciscanos. Assim, é uma passarela, sabe? Para atravessar de uma calçada para outra, o trilho do Sei, trem. sei. No do trem, né? Isso. Não, assim, na verdade ali tem assim a composição de treliça, mas é da corpo. Às vezes engana um pouco. Se eu não me engano, ali é uma estrutura que tem Ah, uma viga embaixo, tem uma viga embaixo que vai dando suporte à passarela. Então, assim, não é bem a treliça, não. Mas, por exemplo, já em Salvador, se você ver fotos aí de Salvador, uma das arquiteturas que mais se repete no meio urbano é a treliça. Eles gostam muito de compor a arquitetura urbana lá com treliça. Então, você vê as passarelas das principais avenidas são realmente de treliça. Então, a passarela que a pessoa realmente pisa, né, está dentro da treliça. Então, ela é como se você andasse dentro do elemento estrutural. Existe essa possibilidade também, tá? Ao contrário de, por exemplo, no concreto. Você não vai andar dentro da viga, né? Mas em estruturas treliçadas, por exemplo, você pode estar andando dentro da estrutura que está lhe suportando, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos aqui também no final da aula de hoje, tá? Pronto, ó, a Ana também está citando aí poliesportivo e atacadão. Essa cobertura poliesportiva atacadão, se vocês fizerem aí derem uma olhada com mais calma quando vocês estiverem nesses ambientes, espero que no poliesportivo vocês só estejam nesse ambiente quando for para assistir um jogo de esportes, né? Mais na frente, quando for seguro. Porque por enquanto você está lá não é muito bom, não. É, Professor, tem oi, aquela pode falar. cobertura acho, da Policlínica de Barbalha, que tem uns elementos estilo Pronto, treliçados também. bem lembrado. E lá tem um apelo arquitetônico bem melhor do que o atacadão e o poliesportivo, né? Porque lá é uma estrutura decorativa na frente, no portal, e tubular, né? Porque para ficar aparente, o tubular, pelo menos na minha opinião, cada um tem a sua proposta. Na minha opinião, o tubular é um pouco mais adequado para compor uma estrutura treliçada que vai ficar aparente, né? É tipo assim, aquela estrutura metálica que fica no centro, naquele corredor central do shopping, da parte velha do shopping, né? Então você tem lá aquele átrio que vai acompanhando o corredor e você tem estruturas metálicas com telha, né? Com telha de vidro, telhado de vidro. E ali você tem Oi, estrutura professor. aparente e elas são tubulares, fica bem mais agradável. Oi. Fortaleza tem o Dragão do Mar, né, com aquelas Sim. passarelas também, nesse estilo aí, treliçado. E aquela ali é um outro exemplo parecido com aquele de Salvador, que a estrutura ela é interna, né? Ou seja, você está andando dentro da estrutura, não é em cima nem abaixo, é dentro da estrutura, a composição dela, tá? Se você tirar as vigas de cima e aquelas partes inclinadas laterais, não se suporta. Então, quando você tem aquelas partes inclinadas, que são essas aqui, ó, essas partes aqui inclinadas, né? Essas partes inclinadas aqui, ó, elas fazem parte da estrutura. Essa inclinada, ela está recebendo carga, tá? Então, o atacadão e o poliesportivo, se vocês olharem essas composições, elas são treliças, sim, está correto. Só que elas são treliças chamadas espaciais, porque elas são treliças em três dimensões, tá? Elas não são como essa aqui da projeção aqui do slide, que é apenas em um sentido, é um plano x, y. Não. As, as coberturas metálicas com estruturas treliçadas espaciais, aí a gente na engenharia vai abreviando, acabou ficando só estrutura espacial, né? Mas são treliças. E essas treliças, elas elas estão muito eficientes, gente, mas muito eficientes mesmo. Se vocês prestarem atenção no tamanho do vão que essas estruturas vencem,
é realmente impressionante. Assim, para cobertura, só que não é para qualquer cobertura, né? Você vê ali que aquelas estruturas elas possuem sistemas de refrigeração pendurados, sistemas de som, sistemas de iluminação, tubulações de combate a incêndio. Então, realmente são pesos, não é uma carga útil, né, de piso, não é estoque nem nada, mas são realmente coberturas pesadas, né? Tem que suportar cargas. E você vê que elas são bem eficientes. Só que essa questão que eu falo vez ou outra de inércia, talvez vocês não tenham prestado atenção, mas a inércia, ou seja, a altura desses elementos, dessas coberturas, é gigantesca. Vocês já prestaram atenção? É leve porque ela é toda vazada e ela ganha muito vão. Mas se você observar, são alturas bem grandes. Tipo, a do poliesportivo, eu sempre tento fazer uma referência quando eu estou no ambiente, né? No poliesportivo aparenta ter mais de 1,5 m. A do atacadão, daí para cima também. Então, quando você para e pensa assim, poxa, se eu for fazer uma cobertura com vigas, ou tá vigas de 1,5 m, realmente é bem robusto, né? A diferença da estrutura espacial é que ela é como se fosse uma coisa única, né? Não tem a concentração de cargas, ela é uma coisa única e ela tem a inércia grande também, porém a gente não visualiza isso tão fácil porque ela é vazada, entenderam? Então aqui, ó, só nessa composição aqui dessa estrutura, se você parar para pensar, isso daqui, ó, é uma estrutura que ela está funcionando e a inércia dela é de um pé direito inteiro, tá? Então aqui o vão desses pilares aqui, ó, poderia até ser aumentado, porque uma treliça desse tamanho aqui, ela tem muito suporte, né? Então até pilares aqui poderiam ser reduzidos, tá? Então acontece muito de você trazer uma estrutura para a composição arquitetônica e por esse motivo, por essa possibilidade, a estrutura fica grande, grandiosa, mas ela, vamos dizer assim, visualmente ela fica leve. Então, é essa característica de você entender bem o sistema estrutural, porque você pode dar possibilidades de utilizar isso de forma positiva para o seu projeto e não negativa, tá? E sobre a Policlínica de Barbalha, é uma estrutura meio que em arco, e lá ela tem arco superior e arco inferior. E como a gente, vamos dizer assim, vamos entender aqui, aonde é que tem a maior carga de flexão em uma viga biapoiada aqui, ó, dois apoios. A maior carga de flexão, no caso de tensões de flexão, né, momento fletor. Aonde é a maior carga? Não é aqui no meio, não é? Então, pensem lá, a policlínica, ela tem as pontas menores, né? A altura das pontas é um pouco menor, e quando chega no meio, o que é que ela faz? Ela aumenta, né? Ela fica como se fosse um peixe, né? Um arco embaixo, outro arco em cima, correto? Isso daí é você usar um princípio estrutural para compor a arquitetura, né? Você precisa de mais inércia onde tem mais carga. E onde é que tem mais carga? No meio do vão, tá? Então aí ele usou interessante, de forma bem interessante uma treliça que inclusive ela é como se fosse tripla, né? Se você fizesse um corte, no corte assim arquitetônico dele, acho que é assim, ó. Dois elementos tubulares em cima e um embaixo. E aí tem alguns elementos aqui interligando eles para que eles trabalhem juntos, né? Então é uma treliça, é como se fosse uma treliça espacial, só que concentrada em um eixo só. Parecida com o da Unileão, né? O da Unileão lá do Rio do Peixe, aquela estrutura, tensio estrutura que existe lá em um dos blocos, ela é mais ou menos parecida com a policlínica, né? Só que de uma forma bem mais esbelta. A policlínica realmente, eu tenho certeza que o volume daquela treliça, o material que foi gasto ali é um pouco maior do que necessário, né? Tem mais composição estética ali do que estrutural, tá? Beleza? Outros exemplos? Tem mais, viu? No Cariri tem muito, gente. Não é uma coisa assim como a estrutura de madeira no Cariri, que estrutura da casa inteira de madeira no Cariri, que são poucas.
Aquele teto da rodoviária, ele também pode ser um exemplo? É o mesmo do poliesportivo. Você vê que da prefeitura, acho que a data desses prédios aí, dessas edificações, poliesportivo, poliesportivo, rodoviária, tem outro. Tem uma outra estrutura municipal em Juazeiro que tem. O municipal é no Crato, é no Juazeiro, que tem outra estrutura espacial. Mas, enfim, são de uma época em que realmente não sei se vocês sabem, né, mas o projeto arquitetônico para esses elementos geralmente é feita uma licitação para a elaboração do projeto. E aí, quando você. Para a elaboração do projeto. Aí, quando você faz a licitação, a empresa ela tem que ser habilitada. E na habilitação, é exigido que a pessoa tenha expertise, né? Se for um engenheiro para calcular alguma coisa, tem que ter expertise, acervo técnico para aquilo. Se for arquiteto, a mesma coisa. Então, em períodos, é comum que uma só empresa, né, ou seja, um só escritório de arquitetura, engenharia, fique muito tempo fazendo os projetos, porque fica ganhando as licitações porque realmente não aparece outra concorrência, tá entendendo? Principalmente no interior. Fortaleza é até mais fácil, mas aqui no interior realmente. Então, é comum que você veja períodos, 5, 10 anos, em que as arquiteturas elas seguem um padrão, uma tendência. Por quê? Porque aquela é a tendência do profissional, do escritório que está ganhando todas as licitações, tá? Então, teve uma época que realmente as coberturas desses elementos urbanos, na década de 90, se eu não me engano, as estruturas elas tava na moda, né, estrutura espacial, entendeu? É tanto que hoje você não vê tanto, né? Você não vê mais tanto assim aquele tipo de cobertura, mas ainda é bem eficiente, é uma cobertura muito eficiente, tá? Então a cobertura do poliesportivo e da rodoviária são praticamente a mesma, tá, gente? Só se você prestar atenção, é uma treliça espacial também. E a inércia é gigantesca, né? Mais de 1,5 metro por aí, tá? É, professor, aquela cobertura do aeroporto, olha, da entrada do aeroporto, é um exemplo de Pronto, treliça? é uma mini treliça espacial. É pequenininho, né? Mas é É, também. É exatamente da treliça espacial também. Quer outro exemplo? Ó? Eu não sei se vocês têm, que é um pouco mais escondido, mas existe um restaurante ali na Lagoa Seca chamado Seleto. Acho que é Seleto o nome. E ele é feito num local que antes era até um negócio de roupa, né? Vendia roupa lá e virou restaurante. E ele tem uma estrutura em perfis de aço, perfil I de aço, né? Laminados, em forma de treliça, né? A composição. É bem interessante. Depois procura no Instagram aí, Seleto, acho que é Seleto, uma coisa assim. Tem estrutura também treliçada, certo? Onde mais? Tem treliçada aqui na região. Ali no Crato, na subida do Parque de Exposição, naquela avenida de contorno. Quando você chega perto daquele posto de gasolina BR, virando à direita não, olhando para a direita, você vê um prédio lá térreo, é certo? Mas tem uma estrutura, ela é decorativa, mas ela serve também como cobertura. Então, vamos dizer que ela tem uma eficiência, ela tem um uso, mas é óbvio que ela tem um apelo mais estético, porque eu poderia fazer coberturas mais simples, mas ela tem um apelo estético e ela compõe a parte central da entrada lá, é algum órgão do judiciário, uma coisa assim. E aí lá tem uma estrutura treliçada também pequena. Então, assim, faz parte já do nosso dia a dia, é bem interessante. Estruturas de aço está na moda, né? Se você começar a pesquisar, e nós vamos fazer isso, vocês vão ver que realmente estrutura espacial ou treliçada simples 2D ou perfil laminado treliçado está bem na moda, tá bom? E aí, gente, o porquê, né, de a treliça ela ser um material assim tão, vamos dizer assim, interessante para o arquiteto, como o Paulo está sugerindo. Pessoal, é porque é o seguinte, como nós vimos que as tensões simples, elas tendem a deixar o material mais eficiente, ou seja, menos consumo de material para resistir ao mesmo esforço, a treliça ela traz uma proposta que usa esse conceito de tentar trabalhar só tração e compressão para que
os elementos ficam mais simples, mais esbeltos, ok? Quando eu falo esbelto é fino, tá bom? No dito popular é fino. Então, você olha para cá e diz, Paulo, como é que você está dizendo para mim que a treliça, ela tenta fazer com o princípio da treliça é tentar fazer com que a sua estrutura fique em compressão ou tração simples. Se aqui, por exemplo, eu tenho uma estrutura que ela está biapoiada, triapoiada no caso, com continuidade, né? Ela tem alguns balanços aqui, e a gente sabe que nessa configuração eu tenho aqui uma flexão, né? Porque quando essa viga treliçada aí tentar deformar, você vai observar uma deformação parecida com essa, né? Ó, ela vai ter uma deformação mais ou menos desse jeito aqui, ó. Continua. Por quê? Porque a tendência é que ela suba um pouco nos pilares, suba ou se mantenha, e nos balanços e nos vãos, né, aqui no meio dos vãos, ela desça um pouco, ela deforma. Mais ou menos assim, ó. Ela é biapoiada, ela deforma, né? E se ela tiver uma continuidade aqui, ó, eu tenho uma estrutura que ela vai deformar mais ou menos dessa forma, beleza? A tendência de deformação a gente consegue conhecer, a gente conhece. E sempre é assim, nos pilares existe uma tendência, né, de a estrutura subir um pouco, e nos vãos e nos balanços a gravidade tenta levar essa viga que está no vão para baixo, né? Nós vamos ver mais essa questão das deformações, beleza? Então, como é que você está me dizendo, Paulo, que essa treliça ela tende a fazer com que os materiais fiquem mais em compressão e tração? Aí é que tá, pessoal. A treliça, ela tem um clichê, vamos dizer assim, na sua metodologia de funcionamento, tá? O sistema estrutural treliçado, ele tem vários componentes, vários elementos que vão ajudar a estrutura num todo a suportar um determinado esforço. Então, vamos dizer qual é o clichê? A união faz a força. A palavra, a expressão é essa. Então, quando você olha para essa treliça, cada um desses elementos que estão inclinados e na vertical, eles estão recebendo as cargas úteis, né, da edificação e transmitindo elas para os próximos elementos. Essa transmissão nesses encontros aqui, ó, né, essa transmissão de carga nesses encontros tem uma configuração que, de tal forma, elas tem características de não transmitir esforços de flexão para essas barrinhas aqui, ó, essas barrinhas que estão compondo a treliça. Ó, a treliça em si, ela está biapoiada, então ela tem sim, vamos dizer assim, o pórtico linear tem uma flexão. Agora, quando eu jogo as cargas dessa flexão dentro dessa estrutura com os elementos treliçados, ele se distribui, a união faz a força, ele se distribui de tal forma que a flexão é quase que eliminada dos elementos internos, ou seja, dessas partes que estão inclinadas, que estão em pé, que nós vamos ver o nome delas daqui a pouco, tá certo? Então, a ideia da treliça é exatamente dividir as cargas em vários elementos para que o conjunto consiga resistir àquelas cargas no total, tá bom? E cada elementozinho que está compondo essa treliça vai estar submetido principalmente a esforços de compressão e tração. Por que compressão e tração? Porque esses esforços são considerados esforços simples, que vão gerar uma eficiência na estrutura. Beleza? Todo mundo está entendendo, né? Onde é que eu quero chegar? Bom, então beleza, vamos lá. Então, vamos ver aqui algumas definições, né? Olha só, pessoal, a treliça, ela é um conjunto, aqui vem a definição do nosso livro, tá? Conjunto de barras com esforços de tração simples ou compressão simples. Então, entendam, a treliça, ela está fletida sim. Flexão a gente sabe que é compressão e tração composta, né? É uma tensão composta.
de simples e tração simples e compressão simples na mesma seção transversal. Porém, o sistema estrutural treliça possui conjunto de barras para compor esse biapoio, né, a estrutura normal. E essas barras só sofrem esforços de tração simples ou compressão simples. Nessa configuração aqui, por exemplo, ó. Então eu tenho aqui um biapoio, aqui é um apoio, ó, e aqui é outro. São dois apoios. Esse vão aqui, ó, é óbvio que para vencer um vão, aqui tem que ter uma flexão, correto? Qual é a tendência de deformação aqui dessa viga? É só virar uma canoa, não é? Eu sempre tento trazer uma certa associação à vida real. Então imagine o seguinte, pessoal. Como é que se comporta o esforço de uma estrutura biapoiada, de uma viga biapoiada? Tenta imaginar uma rede armada ali, né, em dois pontos, em dois armadores. Se ela está sem ninguém dentro dela, ela está suportando o peso, a rede só está suportando o peso dela mesma, não é? Que é uma carga, teoricamente, distribuída. O peso dela, se eu fatiar a rede ali em vários metros, né, de metro em metro, o peso dela a cada metro é igual, vocês concordam? E isso configura uma carga distribuída. Agora, e se eu sento lá no meio da rede, né? Eu fico como se fosse uma carga pontual no meio da rede. Não é isso? E aí, como é que fica a geometria da rede com uma carga pontual no meio? Não forma um V? Não é isso? Ali, você pode fazer uma breve associação daquilo ali, né? Ou seja, uma viga biapoiada, o comportamento do momento fletor nela, ou seja, o gráfico do momento fletor nela, se comporta parecido com a rede, que também é biapoiada, né? Então, se você senta no meio, é uma carga pontual. Como é que a viga fica? Como é que a rede fica? A rede fica em forma de V, com o ápice aqui do V no local onde está sendo aplicada a carga. E se for, por exemplo, se a rede estiver vazia? Se a rede estiver vazia, aí esta rede ela está suportando uma carga distribuída, que é o próprio peso dela. E que forma ela toma? Ela não toma uma forma de parábola? Então, olha aí, você já começa a fazer as associações, né? No desenho do gráfico de uma distribuída é uma parábola. No desenho do gráfico de uma carga pontual é uma linha. São linhas que vão interligar até o ponto de aplicação dessa carga, né? O momento máximo vai ser no local de aplicação dessas cargas. Tudo bem? Então, a gente já começa a ganhar alguns entendimentos aí, alguns conhecimentos interessantes, tá? Então, essa treliça, apesar dela estar, sim, submetida a uma flexão no seu porto linear total, né, que é essa configuração aqui, ó, uma biapoiada, na verdade, os elementos internos dela não estão submetidos a uma flexão. Os elementos internos dela estão submetidos a compressão e tração. E eu vou mostrar para vocês como é que isso se configura, tá? Tá aqui então, ó, cargas aplicadas. Vocês estão percebendo que elas estão sendo aplicadas aqui, ó, na junção dos elementos? Isso daqui é uma característica da treliça, tá? Não é à toa, não. Então tá aqui, as cargas são aplicadas nos elementos de união, que nós chamamos de nós, tá bom? Isso daqui é um nó. Beleza? Então, as cargas devem ser aplicadas nos nós. Qual é a função desse nó, Paulo? Pessoal, os nós têm a função de interligar os elementos. Então, quem é que está compondo essa treliça? Tem essa barra aqui, ó, que vai daqui para cá. Tem essa barra que vai daqui para cá. Tem essa que vai daqui para cá. As inclinadas. E assim sucessivamente. Então, se eu for contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa treliça é formada por 15 elementos, tá bom? Todos esses elementos estão interligados através de nós, tá bom? Então, vamos começar a entender aí a lógica de funcionamento de uma treliça. Como é que ela funciona?
Então aqui já começa a trabalhar aquela questão da rede, né? Ó, eu tenho dois pontos de apoio. A gente traz um pouco desse conhecimento lá de cabos, sim, porque cabo é uma tensão simples, então o entendimento de tensão simples é trazido para cá, tá bom? Então, lá em cabos, ó, a gente entendeu que a configuração de trabalho dela é essa daqui. Ou seja, eu tenho dois pontos de apoio e uma carga sendo aplicada para baixo. O que que vai acontecer? Essa carga que está sendo aplicada para baixo vai causar reações aqui nos apoios, né? Então vai ter uma força aqui que é chamada de força peso, está jogando para baixo. Vamos dizer assim, é o peso que a parede está suportando da rede. E tem a tendência também desses armadores da rede serem jogados para o lado. Não tem essa tendência também? Então, essa tendência de ser jogado para o lado aqui, ó, está representado nesses pontos, tá? Do mesmo jeito, se for uma compressão, ó, existe uma configuração parecida. A diferença é a robustez dos elementos. Vocês estão vendo aqui que essa barra C, né? Essas duas barras C aqui, ó. Chamou de C aqui porque é o esforço de compressão. Daqui a pouco eu explico. Vocês estão vendo que elas são bem mais grossas do que a de cima? E geralmente é isso que ocorre mesmo, porque quando um elemento está submetido à compressão, eles são bem mais grossos, tá? Por quê? Porque se ele for muito fino, ele vai flambar. Entenderam? Ó, já está aparecendo aquela coisa que a gente conversou no começo agora da aula. Quando o elemento é muito fino, que ele é submetido à compressão, ele flamba mais fácil, porque ele fica esbelto, tá bom? E aí você pergunta, Paulo, como é que eu vou saber se cada barra, né? Qual é a barra que está tracionada, aqui ó, o T de tracionada, e qual é a barra que está comprimida? Pessoal, assim, vamos fazer um estudo dessas estruturas aqui. Se vocês prestarem atenção, todas essas estruturas aqui, ó, desses dois exemplos, né, do de cima e do de baixo, você tem aqui o seguinte, ó, a carga F, que é a força, essa carga F aqui, ó, ela está sendo aplicada em um nó, beleza? Aqui tem um nó e aqui também tem um nó. Nessa configuração aqui da parte de baixo, a carga está sendo aplicada de cima para baixo, como ela sempre vai ser, por causa da gravidade, né? A não ser que seja um outro esforço com alguma coisa mecânica. E ela está jogando a carga para baixo, correto? Essas barras não estão indo também para baixo para poder chegar na fundação? Então é óbvio que essa carga, quando ela jogar para cá, eu vou ter uma reação, uma parte dessa carga vai descer por cada um dos dois aqui do lado, correto? E o sentido delas vai ser para onde? Descendo. Inclinada, agora um pouquinho inclinada, mas vão estar descendo, correto? Beleza. E aí, isso daqui não tem um apoio? Porque toda estrutura para ser isostática, ela precisa ter um apoio. O que é isostática? Todas as cargas que estão sendo aplicadas têm a sua correspondente reação dos apoios, tá certo? Então, aqui nesses dois apoios, ó, tá? Nesses dois apoios aqui, existem reações. E essas reações vão transmitir aqui uma decomposta para essas barras que vão fazer isso aqui, ó. Responder apontando para cima. Beleza? Então, vai estar apontando para cima, tá? Então, o que vai acontecer com a barra mesmo? Essa barra aqui, ela vai ter assim, ó, um esforço vindo de cima para baixo, que é a aplicação da carga, e esse mesmo esforço voltando, porque é a reação da fundação. É só vocês lembrarem daquela lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação, né? Não é incentivando a violência, mas quando você leva um beliscão de um amigo seu, você quer devolver, né? Você leva um tapa, você quer devolver o tapa. Então, é reação e reação. Nas estruturas, a mesma coisa. Quando você aplica uma carga no solo, ele reage no sentido oposto, mas com a mesma intensidade. Se por um acaso o solo não tiver capacidade de suportar aquele peso, ele não vai conseguir reagir com a mesma força. Aí ocorrem as movimentações, as rupturas, os recalques, né? Que é o que a gente não deseja
na estrutura. Por isso, a fundação tem que ser muito bem dimensionada, tá? Então, o que a gente visualiza aqui? De cara, essa força está empurrando a barra contra a sua fundação. E aí fica assim, ó, um esforço vindo de cá e outro de cá. O que acontece quando eu tenho esse tipo de esforço? É uma compressão, não é? Ó, as duas cargas estão indo se encontrar. Compressão. Agora, na configuração de cima, eu já tenho oposto. A carga está sendo aplicada no mesmo sentido, né? A ação da gravidade para baixo. Porém, no caso superior, eu tenho aqui a configuração de que a carga ela não vai descer através de algum elemento que está abaixo da aplicação da carga. Na verdade, para suportar essa carga F, as forças elas vão ter que apontar para cá, não é isso? Ó? A força F não vai fazer a força para que a força desça. As reações, as decompostas, perdão, as decompostas dessa força que estão atuando nesses elementos inclinados, que são cabos, elas não vão ter que descer porque é a gravidade. E aí o que essas fundações aqui, o que os armadores da rede fazem? Eles reagem, só que no sentido oposto. Eles reagem para cima, evitando que você caia, tá? Da rede, evitando que essa carga leve à estrutura. Então o que vai acontecer agora? Agora é o contrário, ó. Tem uma força indo para um lado e a outra força puxando para o outro. E aí um elemento que está no meio dessa história, né, de uma força indo para a direita e outra para a esquerda, o elemento que está no meio dessa história está sendo tracionado, tudo bem? Então essa é a configuração treliçal, tá? Então, ó, alguns elementos eles já tendem a seguir o comportamento dessa estrutura. Então veja só, aqui é uma treliça de apenas 3 elementos, né? Esse aqui e esse aqui. Qual é a função desse elemento de baixo? Ele está com tração. É isso mesmo. Tentem imaginar assim, ó. Vocês estão recebendo essa carga F aqui, tá? Sendo aplicada para baixo. Todos esses nós que eu falei para vocês, eles não têm transmissão de momento fletor, ou seja, eles são rótulas, tá bom? Não são engastes, são rótulas. E aí o que uma rótula faz? É como se fosse um parafuso, tá? Se você não tiver esse elemento aqui embaixo, quando eu aplicar essa carga, a tendência vai ser, ó, desse elemento vir para cá. Peraí. A tendência vai ser desse elemento aqui descer, ó. Deixa eu apagar um pouco aqui. A tendência vai ser aqui, ó, esse nó vir para cá, devido à aplicação da carga. Aí, para esse nó vir para cá, eu preciso que esses dois apoios se afastem, ó. Vocês concordam? Então, se eu não tiver essa barra aqui, essa estrutura vai ficar assim, ó, ela mais caída, tá bom? Até fazendo aí um exercício mental, você consegue entender que se os apoios são, se os elementos que estão dando união aos elementos, né? No caso, as rótulas dos nós, né? Elas não transmitem momento fletor. Quando eu aplico uma carga, ela meio que desce, tá certo? Então eu preciso desse elemento aqui para que ele evite que esses dois pontos aqui, ó, esse e esse daqui, se afastem. Porque quando eu aplicar essa carga, a tendência vai ser de tudo ir para o chão, não é isso? E aí, para tudo ir para o chão, esse nó tem que ir para lá, para o lado esquerdo, e esse outro nó aqui tem que ir para o lado direito. E aí, eu tenho esse elemento aqui, evitando que haja uma movimentação de afastamento. Olha para a minha figurinha aqui. Afastamento é o quê? De contração. Afastamento das seções transversais, tração, beleza? É isso aí. Muito bem, é aí. Sexta-feira, último horário, vocês participando, isso aí é de ser, ó, muito bom, gente. Então, Merece até um ponto, né? olha aí, já começou. Devia dar um o ponto. cara dá a mão, o cara dá a mão, dá um elogio, a galera quer o braço. Mas vamos lá, merece pelo menos uma flexibilização aí na avaliação, né? Participe agora. Aí, como foi bom. Tá certo.
o aprendizado é o que mais importa aqui. Eu não sou preocupado com nota, não. Né? Tem professor que. Não, ninguém pode tirar 10 na minha disciplina, não. Não, estou preocupado se vocês Ah, isso aprenderem, também né? é Aprender, verdade. Eu vamos lá. acho só besteira, viu? Hã? Eu, particularmente, também acho esse tipo de professor uma besteira. Ô, rapaz, Porque, né, lá na nem UFC sempre. tinha muito, Poxa, menino, eu já tive professor assim também, ó. horrível. E assim, o aprendizado fica de segundo plano, que é completamente oposto, né? Eu acho que uma instituição de ensino é o aprendizado e são os três pilares, né? Pesquisa, extensão, ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente aprender aqui é um dos três pilares. Então, o aprendizado tem que ser foco na instituição de ensino. Então, vamos para frente. Beleza? Então, assim, tração. Sabe como é que eu faço para, vamos dizer assim, aprender bem isso aqui? Nessa aula e na próxima, eu faço mais isso para que vocês fixem bem. Olha, em uma treliça como essa daqui, dessa de baixo, eu me faço uma seguinte pergunta, tá? Se eu tirar uma barra dessa, o que vai acontecer com a estrutura? Então vamos lá, ó. Se eu tirar essa barra aqui, ó, essa barra aqui, se eu tirar ela e aplicar essa carga F, se não existisse ela, o que ia acontecer com a estrutura? O que ia acontecer com os dois pontos que essa barra interliga? Eles vão se afastar ou vão se aproximar? Olhem para a figura. Se afastar. Exatamente. Eles vão se afastar. Então, se eles vão se afastar, significa que essa barra que eu tirei, né, psicologicamente, assim, mentalmente, eu tirei ela está suportando um esforço de evitar que dois pontos se afastem, ou seja, ela está sendo tracionada, né? Os dois pontos estão tentando se afastar. Afastamento de seção transversal é uma tração. Então eu já sei que essa barra está tracionada. Vamos fazer agora, ó, o outro. Se eu pegar essa barra aqui, ó, essa barra 2 aqui, ó, dois tracinhos. Se eu pegar essa barra 2 e eliminar ela da equação, qual é a tendência? Vai ter essa barra 1, vai ter essa outra barra, tá, gente? Se eu aplicar essa carga e não tiver essa barra aqui, ó, da direita, esse negócio não vai fazer um giro aqui em torno desse ponto aqui, não é? Aí eu lhe pergunto, esse nó de cima, que é onde está sendo aplicada a ponta E, a força F, ela vai vir aqui para baixo, correto? Ela se aproximou ou se afastou desse outro ponto aqui, que essa barra 2 estava se interligando? Se aproximou. Agora se aproximou. Aproximação de seções transversais. Qual é o nome desse esforço? Aproximação de seções transversais. A aproximação de seções transversais, assim. Qual compressão? O nome? Compressão, correto. Então, agora, se eu tirar essa barra, os dois pontos que ela unia vão se aproximar, então ela estava fazendo um esforço de quê? De tentar evitar que as duas se afastem, ou seja, estava fazendo um esforço de evitar que duas forças se aproximassem, não é isso? Dois elementos se aproximassem. E o nome desse esforço, né, em que duas forças vêm uma em direção à outra, compressão. Então, eu já sei que essa barra que eu tirei, né, mentalmente eu tirei, ela é compressão, entenderam? E com esse princípio aí, gente, a treliça funciona completa. Olha só para essa imagem aí, agora com mais elementos, que está na esquerda de vocês, essa daqui, tá? Nessa configuração aqui, ó, a nossa bibliografia está mostrando exatamente essa questão de mentalmente, né, ou seja, uma hipótese, você retirar uma barra. Se tivesse uma treliça desse jeito aqui, ó, ela ia ceder, tá? Por quê? Porque esses dois pontos, ó, aqui em cima, esse nó e esse nó, eles iam se aproximar, tá? Então, como é que essa treliça fica? Para que esses dois pontos não se aproximem. Eu vou usar um elemento aqui no meio deles, que vai evitar que os dois se aproximem. Então, esse elemento está sofrendo uma compressão. Tudo bem? Então, assim, elementos pequenos, treliças pequenas e com cargas sendo aplicadas dessa forma aqui, ó, a gente até já sabe.
basicamente é assim, os elementos que estão na parte superior vão estar comprimidos. Isso não é sempre, tá, gente? Depende muito da geometria da treliça. E outros vão estar tracionados. Se essa treliça continuasse aqui, ó, aí essa configuração ia mudar completamente, porque agora isso daqui é uma estrutura em balanço, tudo bem? Então a configuração é oposta, é completamente diferente, na verdade, não é oposta, tá? Então vejam, o que são as treliças? São vários elementos que estão interligados através de uniões, né, que nós chamamos de nós, e que cada uma delas tem uma função, né, atendendo aquele nosso critério de união faz a força, tá certo? E nessa configuração aí, a treliça ela tenta, nós vamos entender que cada elemento da treliça ele tende a ficar ou sobre compressão simples ou sobre tração simples, tá? Então os elementos ficam muito esbeltos, tá? Porque a treliça é bem aparentemente, a aparência dela é muito boa, né? É de esbeltez. E aí, um exemplo mais prático que a gente tem de treliça, talvez vocês, quando eu falei a palavra treliça na aula de hoje, vocês já lembraram disso aqui. Uma estrutura de madeira, né? Que o povo chama de tesoura, não é isso? Uma estrutura de madeira, pessoal, ela é uma treliça, tá? Essa treliça, aqui ela está apoiada em dois pontos, ó. Tá nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ou seja, uma estrutura biapoiada. Onde é que fica a maior carga de momento fletor em uma viga biapoiada? Essa é uma pergunta que só hoje é a segunda vez que eu pergunto. A maior carga de momento fletor em uma viga biapoiada fica onde? No meio? Exato, no meio, exatamente. É por isso, pessoal, que quando eu tenho um momento fletor maior, eu preciso dar mais inércia, né? Ou seja, aumentar a altura do elemento e aumentar também a quantidade de material que vai resistir àquele esforço ali. Então, agora, com essa concepção, vocês estão entendendo o porquê que a grande maioria das estruturas metálicas biapoiadas tem uma seção transversal maior no meio, tá? Então, tá aí, ó. Por que a tesoura de madeira, a tesoura, né, que é uma maneira errônea, popular de dizer, por que a tesoura ela é maior no meio? Porque o momento fletor no meio é maior, tá certo? E aí, ó, geralmente nessa configuração, apesar de a gente precisar calcular para poder saber exatamente quais são os esforços, mas logo de cara nós sabemos o seguinte: aqui na parte de cima, a tendência é que exista uma aproximação das seções transversais e embaixo exista um afastamento de seções transversais, que é exatamente esse esforço aqui, ó. Lembrem-se, a compressão em cima e tração embaixo, tá? Quando esse comportamento de seção transversal existe, isso é uma flexão. Pode ser o contrário também, tá? Compressão embaixo e tração em cima. Então essa é a configuração aí de uma treliça. Ela vai ter vários elementos. Aí você pergunta, Paulo, mas numa tesoura, os nós que você disse que não transmitem flexão, os nós na estrutura de madeira, né, que são esses elementos aqui, ó, eles são de madeira mesmo, é só a madeira chegando. Sim, pessoal. Até em estrutura metálica, você não vai ver aqui uma bolinha, não, tá? Você não vai ver uma bolinha aqui recebendo as ligações, não. Você pode ter um elemento soldado, sem diferenciação, mas estruturalmente o que vai acontecer é que todos esses elementos vão se comportar como elementos rotulados, ou seja, não transmitem flexão para o próximo elemento. Então, por não transmitir a flexão, essa flexão não existe nos materiais. É tipo uma pandemia, né? Se eu tenho um vírus, se uma pessoa não transmitir o vírus para outra, ou seja, se você não tiver
se você não tiver nenhum tipo de externação do vírus, esse vírus fica com você. Não é isso? Você não transmite para os outros usuários, para os outros usuários não, para os outros, as outras pessoas, né? Os outros indivíduos, tá certo? E tem muito vírus assim. É porque o coronavírus, né? Ele transmite de forma muito, vamos dizer assim, pensando do lado de transmissão, é uma transmissão eficiente, né? A pessoa transmite aqui, o cara só vai sentir sintomas 10 dias depois, transmite pelo ar, né? Se você espirrar, transmite se você pegar numa coisa e depois outra pessoa pegar, fica, parece que são 10 horas, dependendo do material, fica mais horas até no material, então é bem eficiente essa transmissão dele, né? Não que seja bom, mas é eficiente, né? Transmite rápido. Já aqui, eu desejo que não transmita, ou seja, se eu tiver uma flexão surgindo em algum dos elementos entre os nós, quando chegar no nó, não vai transmitir para o próximo elemento, entenderam? Então, ou seja, pode até surgir uma flexão, mas ela não é transmitida para os outros. É aí que está a mágica da treliça, tá? Por isso que ela fica muito esbelta, ela fica com os elementos bem reduzidos. Aí você pergunta, Paulo, mas uma treliça de madeira, uma tesoura, né? Erradamente chamada de tesoura, ela é bem robusta, ela é grossa, ela não é assim esbelta como você está falando. Correto, mas aí já vem uma questão de você estar usando um material, a madeira, que é um material que não tem um alto nível de resistência. Ela tem resistência? Tem, mas numa proporção bem menor do que uma estrutura de aço. Se você fizer a mesma estrutura que você fez de madeira, para suportar um telhado do mesmo peso, mas você faz ela de aço, é óbvio que ela vai ser mais fina. Por quê? Porque o aço resiste muito mais do que a madeira, tá bom? Então são ordens de grandeza diferentes. Beleza? Então o que nós vimos até agora na treliça? União faz a força. Ela tem diversos elementos que nós chamamos de barras, tá? Ela tem ligação entre esses elementos, entre essas barras, chamadas de nós, tá bom? Todos esses nós são rotulados, não transmitem momento fletor para o próximo elemento, só transmitem carga de compressão ou tração, tá? E aí agora, o aprendizado de agora, na engenharia, eu falo na engenharia porque bibliografias voltadas mais para arquiteturas, né, que trabalham elementos de composições arquitetônicas, eles já chamam de outras nomenclaturas. Mas as bibliografias, por isso não se assusta, eu acho que é o Valdemar que fala sobre composição de telhado, uma coisa assim. Eu não lembro agora qual é a disciplina. Mas vocês veem ele falando lá que eu tenho o nome que tem lá nas bibliografias de arquitetura são outros, não são esses aqui. Aqui são as nomenclaturas de engenharia. Aí sei, Paulo, mas aí, e aí? Eu tenho que aprender o dele, eu chamo igual dele ou igual ao seu? É assim, o ideal, pessoal, é que você entenda linguagens, né? Você vai falar para quem? Você está conversando com o diretor da empresa ou com o faxineiro da empresa? Se você estiver conversando com o faxineiro da empresa, você tem que explicar em uma linguagem que ele vai entender. Você não vai ter uma linguagem com palavras de complexidade bem maior do que o cotidiano daquela pessoa mais simples, tá? Então você tem que fazer com que o receptor da mensagem receba a mensagem e entenda ela, né? Muito bem. E para isso, você necessita, muitas vezes, ao longo da sua vida profissional, mudar algum perfil de comunicação, tá? Então vamos lá. Se você está fazendo a prova do ENAD, por exemplo, ENAD de arquitetura, né? Então, o ENAD de arquitetura, provavelmente ela não vai cobrar elementos de engenharia. Então você vai ter que aprender, vai ter que, vamos dizer assim, colocar o seu conteúdo ali, aplicar naquela prova o conteúdo que você absorveu na arquitetura, beleza? Então aqui, ó, na engenharia, nas nossas bibliografias voltadas para estruturação, né? Se bem que aqui é um livro de concepção arquitetônica, eu tenho aqui, ó, diagonal. Diagonal, como o nome já sugere, é uma coisa que está cruzando dois pontos através de um alinhamento de intersecção. Então eu tenho aqui, ó, um elemento inclinado chamado de diagonal.
tá? Os elementos verticais. Os elementos verticais são chamados de montantes, tá? Montantes. E os outros elementos mais horizontais são chamados de banzos. Banzo inferior e banzo superior, tá bom? Então, quais os nomes de uma treliça? Banzo superior, banzo inferior, diagonal, que são os inclinados, e montantes, que são os verticais. Ok? Então vamos refletir sobre esses itens que a gente conversou agora, tá bom? Características de uma treliça. E essas partes de características da treliça remetem a como você vai especificar o seu projeto, tá bom? Então, para você especificar bem um projeto, você precisa conhecer os materiais e as necessidades do seu projeto, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as características que nós absorvemos hoje? Em todas as situações, as treliças estarão sempre com suas barras submetidas a esforços de tração e compressão simples. Essa é uma configuração que deve existir para que seja treliça, tá bom? Daqui a pouco eu vou citar exemplos de como uma treliça pode parecer uma treliça, mas ela não está sendo usada adequadamente como uma treliça, tá bom? Então, todas as barras internas da treliça têm que estar submetidas a tração e compressão. E se eu perguntar por quê? Por que tem que estar esforços de tração e compressão apenas? Aí você vai responder, Paulo. Você falou que tração e compressão simples, que são aqueles que não geram outros esforços, né? Elas são consideradas tensões que são puras, ou seja, não sobrecarregam os elementos estruturais. E por isso os elementos ficam mais esbeltos. Exatamente, tá? Por isso que os elementos de treliça são menores individualmente, né? Ou seja, aqueles elementos que estão internamente são bem pequenos, se comparando com o tamanho do vão que eles estão vencendo juntos, por exemplo. Próxima característica, as barras sempre formarão triângulos. Às vezes com um ângulo um pouco mais aberto, às vezes com um ângulo mais fechado. Porém, qual é a forma ótima? Qual é a otimização desse ângulo? 45 graus, tá bom? Então, tente não colocar mais do que 30 e nem menos de 60. Assim, contrário, né? Mais do que 60 e menos do que 30, tá bom? É uma faixa aí de eficiência. Senão, os elementos já vão ficar muito grandes, vai ter o surgimento de flambagem nos elementos comprimidos, e aí você perde completamente a eficiência. As cargas devem ser aplicadas nos nós. E aqui está uma coisa que muita gente erra, tá? Você faz, muitas vezes você vê uma tesoura, entre aspas, né? Tesoura lá numa cobertura de madeira, e aí as linhas que suportam o telhado, que ficam apoiadas em cima dessa tesoura, ficam no meio de um elemento, ao invés de estar em cima do nó. O que vai acontecer com aquele elemento? O que acontece aqui, ó, com um elemento que recebe uma carga pontual no meio? Ela não vai fletir? Não vai ter uma flexão? Então, se eu quero evitar tensões compostas nos elementos treliçados, se eu jogo uma carga no meio de um elemento, né, que está como se fosse biapoiado, e não jogo essa carga no nó, eu vou estar fazendo uma flexão. E isso não é o desejado, tá? Então eu estou fazendo uma treliça e não usando ela da forma correta, tá? Inclinação ideal de o ângulo, né? Angulação ideal de 30 a 60. Falei agora há pouco. Então, ó, as principais características, todas as situações da treliça são sempre as barras submetidas à compressão ou tração, a barra sempre forma triângulo com angulação de 30 e 60, e as cargas devem ser aplicadas nos nós, beleza? Quais são os materiais e as seções transversais mais usadas? Olha só, pessoal, o aço e a madeira apresentam boa resistência aos esforços de tração e compressão simples. Por que você vê, na grande maioria das vezes, treliças de
aço ou madeira? Por que eu não vejo treliça de concreto tão fácil? Existe, mas são configurações muito pouco eficientes. Por isso que elas não têm tanto, tá? Elas consomem muito material. Eu mesmo trabalhei numa obra de um estaleiro que tinha uma oficina de pipe shop, né? Que precisava de um vão, tanto vertical quanto horizontal, muito grande. E aí, economicamente, o pessoal lá disse que o pessoal da engenharia disse que ficaria muito mais econômico se usasse as treliças para aqueles vãos de elementos um pouco mais pesados, né? Para que o vento não provocasse problemas de vibração, de variação ali de milimétricas, né? Vocês já sabem o porquê que a ausência de peso em algumas estruturas é preocupante, né? Ressonância do vento, é, elementos leves demais, eles não têm estabilidade contra cargas dinâmicas. Então, eles optaram por fazer de concreto, né? Com alguns elementos protendidos, tem uma treliça de concreto armado, no caso armado e nos banzos fletidos, né? Então você veja que, dependendo da proposta, pode até surgir uma treliça aí de concreto. Mas, gente, é um caso muito específico, tá bom? No geral, treliças de concreto, digam não, tá bom? Igual como você diz não às drogas. Porque é muito material gasto, tá? Então, ó, por que o aço e a madeira são bons para treliça? Porque, gente, se você for olhar as características do aço e da madeira, apesar de terem patamares de resistência bem diferentes, né, o aço bem maior do que a madeira, a resistência à compressão e tração dos dois, né, cada um no seu patamar de resistência, são parecidos, né? Então, o aço resiste uma determinada carga de compressão e quase a mesma coisa de tração, um pouco mais até. E a madeira também. A resistência à compressão é parecida com a resistência à tração, tá bom? E é por isso que são materiais adequados para trabalhar um sistema treliçado, que é aquele sistema que traz uma consideração de que todos os materiais devem estar ou comprimidos ou tracionados, né? Todas as barras, todos os elementos. O aço apresenta duas vantagens: maior facilidade de execução dos nós, né? Porque você faz ou solda ou você parafusa. Facilidade dos nós de ligação das barras e um menor peso. Aí tem uma coisa que eu preciso sempre lembrar para que vocês não se embananem aí na vida de vocês. Todo mundo diz que aço é leve, aço é leve, aço é leve. Não é o aço que é leve. A estrutura de aço fica leve. Por quê? Porque o aço, pessoal, ele tem uma alta densidade. Quer dizer, as moléculas do aço, né, elas são muito próximas e muito coesas, né? Então, a densidade, o que é a densidade? É um maior peso por unidade de volume, tá? Então, quer dizer que ele tem pouco vazio na composição molecular, né? Vamos dizer assim, entre aspas, quase não tenho vazios. Então, o aço ele é bem mais denso, bem mais pesado, né? 1 metro cúbico de aço, dependendo da liga, vai chegar aí perto das 7 toneladas. Então, um quadrado de 1 por 1 por 1 pesa o equivalente a 5 carros, certo? Mais ou menos isso aí, carro popular. Já a madeira, ela já tem um patamar bem menor, né? Então, a madeira e o concreto, você tem um patamar bem menor de densidade. O concreto ali 2.500 e a melhor madeira vai estar com 1.800, 1.500, né? A melhor que eu digo é porque é bem densa. Então, o aço, ele na verdade, se você comparar somente o peso volumétrico, né, ou seja, a densidade, o aço é muito mais pesado do que os outros materiais estruturais que a gente está acostumado. A diferença é que exatamente por causa dessa densidade alta, ele é mais resistente e consome menos material para resistir à mesma carga que um concreto armado, por exemplo. Tá certo? Então, quando se diz que estruturas de aço são leves, você tem que levar essa frase inteira. As estruturas de aço são leves. Não é o aço que é leve. São as estruturas de aço que são leves.
Por quê? Ele é muito eficiente, resiste muito bem, tem uma resistência muito alta. E aí, para vencer o mesmo esforço, ele não precisa de tanto material, como no concreto armado. E nesse caso, você acaba economizando peso não necessário, beleza? Por isso que a estrutura fica mais leve. Opa, faltou um, né? As seções das barras devem ser escolhidas entre aquelas que respondam bem a esforços de tração e compressão. Geralmente são perfis, tudo bem? Pode ser um perfil tubular, oco, pode ser uma barra maciça, pode ser um perfil C enrijecido, perfil U, tá? E, assim, essa questão de perfil são formas diferenciadas, tá? Ó, os cabos podem ser usados nas barras tracionadas, óbvio, porque o cabo ele tem uma ótima resistência à tração. E tubos e cantoneiras, né, e perfis normais, podem ser usadas nas partes comprimidas e tracionadas também, tá? Ficou faltando aqui, mas na tracionada também você pode colocar os perfis e cantoneiras. Também resistem bem à tração. Então, por isso que você vê tanta treliça feito do mesmo material, né? Material C, perfil U, perfil C enrijecido, tá bom? Então você tem aí treliças que sejam tracionadas ou comprimidas com mesmo seção transversal, tá? As barras mais longas, que são as diagonais, elas trabalham distribuindo os esforços, evitando flexão nos banzos, tá? Cada um tem uma função, tá bom? Dentro da treliça. Mas todas elas têm a capacidade de receber cargas do nó e distribuir elas para outros elementos, tá bom? Então é aquela coisa, ó, vou fazer uma analogia aqui pode ser que seja bem útil ou não, mas ó, se você tem, por exemplo, uma avenida como a Castelo Branco, né, da nossa cidade, Avenida Castelo Branco, só que ali perto do cruzamento com a Ailton Gomes, no Pirajá, tem um trecho ali da Castelo Branco que é muito chato de passar, é muito lento, tá? Muito lento mesmo de se passar. E aí o que que a gente faz? Muita gente faz isso. Pega as ruas paralelas a essa avenida, né? E consegue passar mais rápido, tá certo? Consegue passar o cruzamento, né, da Ailton Gomes mais rápido. Você às vezes sobe, pega um retorno ali na Ailton Gomes e já sobe direto, já sai lá no ali perto do batalhão, né? Você pega uma rotatória do mão de vaca ali e já sai lá. Eu mesmo uso esse roteiro muitas vezes. E assim, é perceptível que a gente economiza muito tempo, tá? Do mesmo jeito, imagina uma estrutura. Ao invés de eu ter uma estrutura só, grandona, que recebe toda a carga, com inércia bem grande, com peso alto e tudo mais, eu posso usar vários outros elementos para receber cargas menores, mas que vão chegar mais rápido ao seu destino. É a mesma coisa, a mesma analogia, né? Quanto mais pessoas não usam a Castelo Branco e utilizam as vias secundárias, né? Mais a Castelo Branco vai ficar desafogada. E aí ela precisa de menos faixas, né? Na verdade, assim, não vai ser feita uma intervenção ali, mas assim, o entendimento é esse, né? Você desopila aquela região saturada, tá certo? Então a mesma coisa nas estruturas. Beleza? Antes de passar aqui para vigas, eu vou só mostrar para vocês aqui um breve vídeo sobre esse negócio de treliças, tá bom? Só um momento aqui que eu vou abrir ela. E o funcionamento dela, tá?
Opa, não estou encontrando o vídeo. Talvez eu deixo preparado para a próxima aula, tá? É, Paulo. Ia liberar mais cedo hoje, né? Era Acho mesmo. que toda sexta-feira. Eita, professor, esqueci de avisar que a Alfa vai pegar teu pique. Eu quero a fixação esperando. A Alfa vai pegar teu pique, professor. E aí, a conversa não muda, não. A conversa não muda. Não, então, gente, é realmente para compor aqui a concretização do negócio da treliça, são essas características. Eu acho que esses três slides aqui transformam bem o que a gente precisa entender de treliça. Ó. Características, materiais e seções, tá certo? Por quê? Aqui eu tenho todas as características da treliça que vão trazer ela, remeter ela a materiais disponíveis. Então, treliças de madeira é interessante, treliças de aço é interessante. Então, você vê que elementos treliçados, aparentes, tem soluções sim para isso, né? O shopping é um exemplo, né? O shopping, como eu falei para vocês, utiliza treliça ali no átrio, só que com perfis tubulares, que aparentemente é um pouco mais bonito, né? A aparência dele é um pouco mais sofisticada, pintadinho de branco e tudo mais, tá bom? Então existem possibilidades, você conhecendo bem. Quando estivermos falando sobre estruturas de aço, nós vamos ver tanto perfis com vigamentos, né? Vigas, que é o próximo assunto, e vamos ver também estruturas de aço em treliças, tá certo? Então, se vocês não têm dúvidas sobre isso, vamos encerrar por hoje. Hoje eu vou fazer a chamada, tá, pessoal? Rapidinho. Já estou com a lista aqui, fica mais rápido. Ó, vou dar eu estava olhando ontem, ainda tem 9 pessoas que não responderam à atividade de concepção estrutural lá, tá? De ductos, frágeis, que não responderam ainda. Então, por favor, o façam, porque essa participação aí é como eu faço para acompanhar vocês, beleza? Então, não deixem de fazer, porque é importante que eu tenha um feedback do aprendizado, analisar para vocês terem um aprendizado melhor. A cada semana eu adapto a maneira que eu estou ensinando para vocês, atraso um pouco, reforço um elemento, faço uma atividade para que o aprendizado seja o melhor possível, tá bom? Alexia? Presente. Alana? Presente. Álvaro? Presente, professor. Maria? Presente. Arigrene está aí. Presente. Caroline? Ou Caroline? Não sei. Caroline Alves? Cícero Vitor? Cíntia? Tá aqui, viu? Tá. Cíntia? Edivandro? Guilherme Cardoso? Presente. Giane? Presente. Jonas? Lohane? Presente. Beleza. Presente. Lúria? Presente. Telo? Soares? Presente. Ives? Presente, professor. Pamela? Presente. Cael? Presente animado. Valéria? Valéria? E Yuri? Beleza, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês e participação, tá? A gente se vê na segunda-feira, beleza? Boa noite. Boa noite, um abraço para vocês, viu? Até mais. Muito obrigado. Olha aí, agora todo mundo aparecendo. Tá certo assim. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês e bom fim de semana. Tchau, tchau.